A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Que só tem o melhor para mim e para você. Palavra de renovo, de conforto, de oração, de bênção, de despertamento, de livramento. Tudo tem na palavra de Deus. Que eu e você possam ouvir, lutar, aprender, colocar em prática e lutar para viver ela. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título que o Senhor me deu é O Deserto Traz Dor, com certeza, mas traz ensinamento. Segundo Samuel 15, do 13 ao 37. A gente vai falar da fuga de Davi. Porque Salomão criou toda uma situação, tocou fogo na terra de Joabe. Aí foi aí que Joabe foi falar com ele, que ele tinha mandado chamar Joabe, não tinha ido. Aí disse que queria falar com o rei. Explicou a ele por que tocou fogo, porque ele não foi, né? Mandou queimar. E ali o rei permitiu que ele retornasse e foi feita uma aliança. Mas era justamente para Absalão criar a situação, o filho dele, para tomar o seu reinado. Existem situações que é um lauto caro. Existem situações, mesmo que seja família sua, quem quer que seja, vá orar. Não se aproxime se essa pessoa já aprontou. Não se aproxime porque Deus sabe o que dá, que é bênção, o que é maldição. Salomão tinha matado o irmão, Absalão, estou confundindo os nomes. Absalão tinha matado o irmão, Absalão já tinha criado situações difíceis e agora estava Absalão, criou uma situação e foi para Hebron, junto com aquele povo que de imediato não sabia nada. Saíram com ele porque o rei Davi mandou, que ele inventou, que foi um voto que ele fez ao Senhor, mas não era. Era tudo uma preparação, uma conspiração para tomar o reino. O Senhor permitiu, porque aqui o Senhor me deu, o deserto traz dor. Era o deserto que ia ensinar a Davi. E a dor maior, porque era com seu filho. Existem coisas que a gente descobre e a dor maior é porque é com pessoas que a gente ama, mas é para nosso bem, é para nosso amadurecimento. Segundo Samuel 15, a partir do 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Alguém já veio avisar, né? Que Absalão estava conspirando e que muitos que eram com Davi agora seguiam Absalão. Às vezes dói, né? Mas o Senhor permite para a gente ver quem é quem, para nos fortalecer, para nos fazer um pé de palmeira que vai para um lado, vai para o outro, mas não arreia de vez. Não é para o nosso mal, não. É para a gente ter experiência e amadurecer. Dispôs Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele nos alcançar. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Você já pensaram? Um pai fugir do filho porque queria guerra e matá-lo? Davi não quis matar seu filho, só pediu para que todos fugissem com ele. É aquela palavra que diz: fugir da aparência do mal, que o próprio Jesus falou aos discípulos, que eu e você fuja da fofoca, fuja da maledicência, fuja da crítica, fuja da falsidade, fuja da traição, porque independente se ele traíra comigo e com você, quem nos justifica e que faz justiça é o Senhor. Não esqueça disso. O próprio Davi convidou, mesmo sendo rei, para fugir, porque ele sabia que não era hora para lutar com Absalão. Quem ora, quem busca Deus sabe que tudo tem um propósito, tem um tempo certo. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui o teu servo, para tudo, quando determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa e a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Veja que aqueles homens que estavam com Davi obedeceram e fugiram com ele. E ele deixou 10 concubinas para guardar a casa. Mas até aquelas 10 que ele deixou era um propósito de Deus. Lá na frente você vai saber. Porque o profeta Natan tinha dito a Davi que o teu próximo ia deitar com tuas mulheres. E foi Absalão, lá na frente a gente vai ver, que deitou com elas.
Tudo isso consequência do pecado de Davi. Porque é importante a gente fugir da aparência do mal. Lutar para ser fiel e fugir do pecado, porque pecado tem preço. Tendo, pois, saído o rei, com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus, todos os heteus. 600 homens que vieram a Gate a pé caminhavam diante do rei. Veja que todo esse povo caminhou com o rei. Sempre tem os homens e as pessoas fiéis ao nosso lado. Tem pessoas traíras? Tem. Tem pessoas sem caráter? Tem. Mas tem pessoas fiéis. Não generalize. Deus vai te mostrar quem é quem. Dispôs o rei a Itai, o geteu: por que irás tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ali Davi conversou com aquele para ele voltar e ficar com o rei Absalão. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. E ali Davi estava falando com aquele estrangeiro, aconselhando ele. Veja o que ele disse. Respondeu, porém, Itai ao rei, disse: vive o rei, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estarei também o teu servo. Tem os fiéis, tem as pessoas que conhecem o meu e teu caráter. Não se preocupe. Tem aqueles que nos vendem, tem aqueles que fofocam, mas tem aqueles fiéis. Glória a Deus. São poucos, mas tem. Então Davi disse a Itai: vai, passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens, todas as crianças que haviam com ele. Toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Veja que agora o rei, que era Davi, estava indo para o caminho do deserto, fugindo do seu filho Absalão e aquele povo com ele. É necessário a gente ser fiel, é necessário a gente ser vigilante, é necessário a gente estar na palavra, porque a gente nunca sabe o dia que vem uma notícia terrível, como veio essa para Davi, do seu filho. A gente nunca sabe. Então é necessário a gente estar segurando na palavra, estar com Jesus, porque na dor ele vai estar comigo e com você. Ele é o grande amigo fiel. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade. Eles foram embora, mas eles estavam com a arca. A arca representa a presença do Senhor naquela época. E que na hora da dor, da traição, é importante que eu e você esteja com essa arca, que é a presença do Senhor. Porque a dor, a notícia vai doer menos. Porque diante da traição, das mentiras, o Senhor está consolando eu e você. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Esse povo estava correndo de Absalão, mas estava com a presença do Senhor. E isso faz toda a diferença em qualquer situação. Então disse o rei a Zadok: toma e leva a arca de Deus à cidade, que se acha graças nos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Olha a confiança de Davi. Davi disse: olha, leva a arca, leva ela, porque no tempo eu retornarei a ver ela, quando o Senhor permitir. Isso é quem tem confiança e experiência com Deus. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Aí Davi disse: se o Senhor não tiver prazer em mim, né? Outras palavras, se eu estiver em pecado, ele é que não vai ter prazer em mim. Disse mais o rei Zadok: o sacerdote não és tu, porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, convosco também vossos 2 filhos, aí mais teu filho Jonathan, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para lá Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Foram com a arca,
porque Davi mandou. Porque era hora de deserto, era hora de dor, era hora de fugir. E Davi tinha zelo pelas coisas de Deus, pela aquela arca. Independente da situação que eu e você passar no deserto, a gente tem que zelar Deus na nossa vida. E seguiu Davi pelo encontro do monte, encosta do monte das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhando descalço, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subia chorando, sem cessar. Veja que aqui eu vou parar, vou dar continuidade amanhã. Davi mandou que a arca ficasse no lugar certo em Jerusalém, mas ele subia chorando, e aquele povo com ele, pela traição de seu filho, pela injustiça de seu filho com ele. Mas era um propósito de Deus. Era também a cobrança do pecado de Davi com Betseba. Então, o que acontecer com a gente tem um propósito. A dor, o choro tem um propósito. Mas amanhã eu e você saímos dos desertos e a vitória chega. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.